os símbolos são super importantes a gente entender. Um símbolo Por que é tão importante a gente contar os mitos e os contos de fada da forma original, apesar de eles serem, às vezes, muito violentos, da nossa perspectiva? Porque a gente não pode corromper. Quando a gente vê um mau filme, a gente diz, esse filme não deu. É porque o arquétipo foi corrompido. A pessoa que fez o filme inventou um script diferente do script arquetípico. Aqueles filmes, quantas vezes me aconteceu de eu estar vendo um filme que eu já tinha visto 5 vezes, mas ter que continuar vendo aquele filme até o fim. Eu tenho que ver mais um pouquinho. Por quê? Porque eu já sei, o bandido deu pancada, o mocinho levou pancada, e eu tenho que ver a justiça ser reposta. Eu não posso desligar a televisão, fico lá. Eu tenho que ver aquela situação de amor acabar de um certo jeito. Eu tenho que ver, quando não acaba como um arquétipo, o filme geralmente é um fracasso. As pessoas não ficam bem. Não fica arrumado cá dentro. E com as crianças é igual. Para quem tem filhos e quem conta histórias. Os contadores de histórias. A criança precisa ouvir o arquétipo como ele é na sua origem. Quando a gente conta para a criança, aí o lobo mau chegou na casa da vovó e comeu a tarte da vovó. Mas não comeu a vovó. E o caçador mandou ele embora, vai-se embora. Não, o caçador deu uma pedrada na cabeça do lobo mau e arrancou a vovó de dentro da barriga dele. Matou o lobo. Tem que ter essa parte. Isso é fundamental para a criança. Por quê? Porque é a forma que a criança tem de ir elaborando conteúdos que são impossíveis de explicar para aquela idade. Você não consegue explicar para uma criança certos elementos da ética, da moral ou das consequências das coisas. Você não consegue. Ela não tem aparato cognitivo para poder perceber naquela idade. Mas ela tem como intuir, ela tem como absorver. O arquétipo vai ficando arrumado quando ela sabe que o lobo come a vovó e depois o caçador mata o lobo. Então, muitas vezes, quando a gente distorce as histórias infantis, a criança fica com o arquétipo desarrumado. E depois a gente começa a ver certos comportamentos, por exemplo, sádicos, o sadismo. A criança, a gente tem que dizer, a bruxa má, depois ficou dançando com o sapatinho até morrer. Dançou até a morte, ela morreu. Por que eu preciso dizer isso? Porque se eu não digo isso, digo a bruxa ficou chateada, a criança não incorpora dentro dela, não arruma, não organiza dentro dela estruturas, processos, fases, entendimento que ela não tem como entender cognitivamente ainda. É a forma que ela tem de processar o que acontece na vida. E na vida é assim, morre-se, faz-se mal, acontecem coisas chatas, ocorre de fato. Não é um mundo protegido cor-de-rosa. Isso não existe. Isso é uma ficção. Então é importante o arquétipo ser assim. E depois tu tens histórias infantis que são um sucesso arrasador, apesar de conterem elementos bastante violentos. Por quê? Porque está a arrumar o arquétipo interno da criança. E há outras formas de contar. E é interessante olhar para os mitos e contos de fadas. Se você se deixar mesmo inventar histórias, você vai contar uma história arquetípica. Se você não poupar, não tentar tirar um elemento da realidade da criança, ou não tentar manipular. Por exemplo, muitas vezes nas minhas histórias infantis, digo, nas minhas histórias, o quanto os vegetais têm um papel fundamental na felicidade da princesa. Mas aí ela não sabia o que fazer, estava desesperada comer uma cenoura. Ai, sinto-me melhor, acho que já sei o que fazer, porque eu quero que eles comam cenoura. Então eu imponho elementos absurdos na história. E eles sempre ficam tipo, mãe, cenoura não faz sentido. Por que a cenoura ficou meio? Nós só tentávamos manipular para comer cenoura. Não, se eu simplesmente fluo e deixo inventar uma história qualquer, a criança fica fascinada, a história desenvolve-se de uma maneira incrível, porque eu estou
intuitivamente a sincronizar com um arquétipo qualquer. Porque isso acontece espontaneamente em nós. A gente não precisa estudar scripts, ele vem, acontece-nos. Né? E é super importante quando a gente cria coisas, quando a gente cria processos, a gente entra na frequência do arquétipo. Eu gosto muito das imagens desses artistas que eu estou pondo aqui, porque quando eles criam, eles estão de tal forma ligados ao inconsciente, sob a influência do inconsciente, que eles facilmente alinham-se com uma coisa arquetípica. Então a imagem depois tem um poder avassalador. Se o arquétipo for um arquétipo que já não é benéfico para a sociedade, tem que ser reformado. Faz sentido estar, por exemplo, uma criança estar com um arquétipo original, tendo em conta que é mais benéfico para a sociedade e para ter um arquétipo diferente. Pode ter um problema com a comida, que faz parte de um outro arquétipo ainda maior, que é o arquétipo materno. Você vê que tem uma dimensão negativa. E isso é outra coisa, obrigada pela pergunta. Que é o arquétipo em si, ele é inteiro. Ele não tem um arquétipo negativo, ele tem um arquétipo inteiro, ele tem polaridades. E tu podes jogar com as polaridades, porque ele naturalmente, ele diz, se eu for muito para um extremo ou muito para o outro, eu vou criar um tipo de desequilíbrio. Tá, você vê? Mas a verdade é que a saúde, por exemplo, ela tem no seu arquétipo a doença. Tá lá. Tá, e a cenoura tem um chupa do outro lado também. Tá, você vê? Ela faz parte. Mas vamos dizer assim, quando é arquetípico, não pode ser mal para a sociedade, entre aspas. Se é arquetípico, porque o arquetípico quer dizer, é aquilo que faz parte da natureza humana. Só que se eu tiver numa polaridade do arquétipo, unilateralmente vem um lado do arquétipo, como por exemplo na nossa cultura a gente tem hoje a cena do consumo, ou a questão do lucro, a polaridade ficou desequilibrada. Então, nesse desequilíbrio da polaridade, existe algo que não é bom para a cultura, que não é bom para o nosso desenvolvimento ou para a nossa evolução. O que eu preciso é, no mesmo arquétipo, encontrar outra polaridade. Para poder balançar. Porque o arquétipo em si não é mau. Ele é tudo, ele é total, ele é inteiro, né? Então, ele não é ruim. Claro que eu posso, e eu continuo a contar a história da cenoura. Porque eu não estou a corromper um arquétipo, verdadeiramente. Estou a colocar um elemento fora do script, não é? E a gente com certeza que deve, por exemplo, as crianças instintivamente, espontaneamente, elas pegam espadas e começam a lutar. E esse é um arquétipo que já não serve à nossa cultura. Estar a brigar com o outro com pau é uma coisa que não serve. Depois isso leva aos exércitos querendo o petróleo do outro povo. Isso é uma coisa que vai levando a outra. Mas, se eu apenas tiro o pau da criança, eu não estou deixando ela preparada. Por exemplo, os índios no Brasil, a forma como eles fazem o balanço do arquétipo é um pouco radical, mas é super eficaz nas tribos. Há uma tribo que faz isso, que é por acaso a tribo do meu avô. Eles põem as crianças todas de várias idades, portanto imagina dos 5 até os 10, todas juntas, todas com pau, um dia do ano, de um lado, uns do lado do outro, cada um com um pau na mão. E eles dizem, vai, os dois agora. E as crianças não querem ir. E eles têm que dar uma pancada no outro com um pau. Eles estão cheios de medo, eles têm que fazer aquilo. E eles dão uma pancada por ano uns nos outros. Agora é a hora da briga, é a hora da luta, é um ritual iniciatório. Todos estão com medo, eles chegam com o pau e fazem pau e saem correndo. Largam o pau e saem correndo. Eles nunca mais querem brigar e andar com paulada. Eles, para não haver o problema que os chavantes são muito violentos, essa tribo, eles são índios guerreiros, para eles não terem o problema da violência dentro da tribo, eles fazem um dia onde as crianças fazem isso e geralmente elas não querem mais fazer. Eles não brigam mais o ano inteiro. Porque eles falam, nós vamos lidar agora com essa polaridade do arquétipo, que é a guerra. Ao invés de portanto, nem ao dar, nem ao tirar. É aquela história do misterioso equilíbrio. Né? Tu tens que apresentar, não pode fomentar, mas se você retira completamente, tu crias uma coisa que o Jung falou e falou muito bem, que é a tendência compensatória do inconsciente. O nosso inconsciente sempre compensa. Se a consciência unilateralmente decide assim, eu vou apenas comer cenoura, vai chegar um dia, muito provavelmente, que eu vou colapsar no chocolate. Muito provavelmente. Quer dizer que eu posso tentar criar dentro da minha alimentação uma alimentação onde eu incluo os açúcares naturais, onde eu evito os açúcares refinados, onde...
mas onde o doce tem que fazer parte da minha vida. Porque se eu excluir completamente e dizer eu só como cenoura, ou eu só como não sei o quê, há um momento que o inconsciente diz eu vou compensar isso de uma forma. Ou indo exatamente na polaridade oposta ou criando um sintoma. O sintoma é a compensação do inconsciente para alguma coisa. Isso está muito presente nos complexos, assim, muito mesmo. Então, olhar para os deuses gregos, olhar para as histórias originais, não é? Nós estudarmos essa cultura é aquela que vale a pena ter. É olhar para as antigas histórias que se contam há milhares de anos e ver qual é a inteligência que elas contêm. São problemas que todos os seres humanos enfrentam. Ele diz, tu tens um problema, né? Tipo, eu tenho um problema relacional. É tão único, é tão único, é tão único, é só meu. Não é. Esse problema já foi vivido e solucionado milhões de vezes. Milhões de vezes. E essa solução, ela tem um elemento que não tem que ser, obviamente, como o da história, mas ela tem um script, um padrão, ela apresenta uma cura para um problema único que é teu, mas que também é de todo mundo. Toda a gente passa por aquilo. Então, é muito interessante olhar para as histórias dos grandes deuses, olhar para a história ainda mais para trás, né? Olhar mesmo para as origens, porque elas contêm, de fato, a sabedoria, a psicologia da história da humanidade. Está lá, naquela história. Né? Muitas pessoas conseguem viver dentro dele muito tempo. Mas depois, quando eu não tenho que apresentar essa imagem para o mundo, se eu sou são, e eu tenho várias pessoas, a mãe, a amiga, a professora, a psicóloga, a sei lá o quê, eu tiro essa máscara e cá dentro tem o eu, meu eu consciente. É um outro nível de eu. Embaixo desse eu há uma sombra, que quando eu vou amadurecendo, eu vou integrando. O que quer dizer que eu vou deixando de reprimir e projetar. O problema está nele. Na terapia, os sonhos iniciais geralmente apresentam o problema e a solução. Já no primeiro sonho, um dos primeiros sonhos da pessoa. Lembro da minha última terapia que eu comecei agora, que já vai fazer uns 6 anos. Logo no começo dessa análise com essa minha terapeuta, eu tive um sonho que compunha o meu complexo principal e a solução dele. Já está aqui. Quem fez esse sonho? O self. Mandou pro meu ego. É uma carta que o self manda pro ego todo um filme. Um filminho que está passando. Não faças isso, estás a fazer aquilo. E às vezes, os sonhos, quando estão muito contaminados por complexos, não conseguem enviar a mensagem. Eu vou explicar também o que é o sonho traumático. Tanto que eu que eu falo quando eu falo do complexo, né? Porque isso é um complexo, isso é um complexo, isso é um complexo e isso é um complexo. Tudo isso são complexos, que sou eu. Todos eles fazem parte do eu. E eu juro-te que alguns não estão de acordo uns com os outros. Muitas vezes eu digo, eu quero nananã, mas há uma parte minha que não quer e me sabota. Tipo, eu quero, mas não quero, eu quero, mas não quero. E às vezes isso cria grandes problemas para mim própria, causa grande sofrimento em mim própria. Porque os meus vários eu não estão de acordo. Quando esse senhor entra no comando, eles começam a estar mais alinhados, porque ele aceita todos. Ele não exclui nenhum. Todos eles podem estar dentro. Mais uma vez o modelo, só para lembrar. Não sei o que eu fiz aqui, achei que ia ser útil. As nossas várias coisas também, outra imagem. Só falar um pouquinho do complexo do ego. Então o ego é um complexo, ok? Ele é um arquétipo, não há ninguém que não tem ego. Portanto, há uma estrutura de eu que está lá no inconsciente coletivo e depois ele vai se formar de acordo com a minha história. E ele é composto pelos seguintes elementos. Primeiro, a consciência. O ego é a parte da psique que é consciente. Oi, estou aqui, eu. Né? Ele está ligado ao nosso corpo. O ego está firmemente enraizado na nossa fisicalidade. Ele contém a nossa personalidade, o meu jeito de ser, o que eu gosto e o que eu não gosto. Ele contém a minha memória, por que eu sou como eu sou hoje. Portanto, hoje eu sei que não gosto de sei lá o quê. E eu não gosto porque eu não gostava, porque me aconteceu isso e porque quando eu fiz dei mal. Então é isso que faz com que eu sinta que eu não gosto hoje. Minha memória. Ele contém os meus desejos, isto é, não só aqueles conscientes, as aspirações da consciência, mas também coisas que vêm de dentro, ele tem acesso ao meu consciente. Ele contém a minha capacidade reflexiva, que é o que me difere dos bichos, né? A
capacidade de ponderar, de planear, de estrategicamente alcançar aquilo. Ele é o centro da minha vontade, ok? É lá que ela se manifesta, ela não é gerada lá. Porque às vezes eu perco a vontade e não consigo mandar em mim. Mas eu não tenho vontade. Não, mas eu quero fazer, mas eu não tenho vontade. Mas eu quero fazer. Eu quero fazer yoga todos os dias de manhã. Mas chega na quarta e eu digo, não quero, e na quinta? A vontade, não, o meu ego não consigo fazer ele ter vontade. Então, ou eu alinho ele com outras partes de mim, ou então eu posso, de repente, ser privada da minha vontade por alguma razão. Então, ele por si só é um complexo. Tá? E ele é um complexo mais central que existe na psique, mas não é o mais forte. O que é um problema. Rapidamente, vou explicar como é que surgiu a teoria dos complexos para mim. Ele punha um coisinho aqui no dedo, que media a temperatura, o suor, o movimento, e não só. Ele dizia uma lista de palavras, ele dizia mãe, dizia uma série de palavras, algumas completamente inócuas e outras bem desconfortáveis, assim, ambíguas, com sentido ambivalente, que podiam falar de certos temas meio esquisitos. E ele pedia para a pessoa dizer a primeira coisa que ele dissesse na cabeça e media o tempo de reação dessa pessoa. E depois fazia a mesma lista de palavras e via se as respostas eram iguais e que tipo de reações as pessoas tinham. Quando ele fez isso, ele descobriu cientificamente, ele comprovou a existência dos complexos. Né? E o aparelho depois foi importado para as outras áreas, nomeadamente dos detetives e da polícia. Quando ele fazia isso, acontecia todo tipo de reações. Algumas pessoas tinham, com uma certa palavra, a pessoa ficava em branco. Não conseguia dizer. Com outra, a pessoa suava. Com outra, a pessoa começava a rir. Com outra, a pessoa dizia algo muito rápido, uma rima. Com outra, ele dizia uma palavra que não tinha nenhuma conexão possível com aquela palavra. E o Jung começou a notar aquilo tudo. E o que aconteceu? Ele constatou que existem lugares na psique onde há uma rede. E quando uma palavra, estímulo, toca no lugar da rede, o complexo inteiro levanta. Porque o complexo não é uma coisa isolada. Ele é literalmente um complexo, uma rede de coisas. Então imagina que tem lá, por exemplo, mãe, e a pessoa tem um complexo materno. E quando eu digo mãe, pode não vir tipo a palavra, sei lá, medo, ou a palavra mamar, mamadeira, sei lá, qualquer coisa estranha. Ou eu tenho uma reação, ou eu fico em branco, ou eu começo a rir, ou engasgo. Ou na outra vez que eu vou dizer a palavra, eu esqueço o que eu disse daquela vez e digo uma palavra completamente diferente. E quando ele começa a ver as várias palavras que estão ligadas ao mesmo agrupamento de significado, ele começa a perceber quais são os complexos das pessoas.